Fala galerinha, muito boa tarde a todos. Estou de volta aí eu mais aqui uma vez. Então queria pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem os comentários. Aqui vai ser mais um canal onde a gente vai poder bater papo. Eu converso muito com vocês tanto no meu Instagram pessoal, que é @elvernunes, tanto no da loja, né, na Titan Store, que eu trabalho lá com suplemento, roupa de treino, principalmente coisa que envolve o esporte. Eu estou há muito tempo para voltar para cá. Eu postei um documentário que eu fiz, eu postava muita coisa sobre hábitos, sobre conduta, principalmente dicas de vendas na época que eu trabalhava com marketing de relacionamento. E há um tempo atrás eu parei, né? Tanto que eu decidi até falar um pouquinho sobre essa questão da procrastinação, que eu venho enrolando muito. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, obviamente, mas aqui sempre foi um lugar onde eu me identifico tanto para compartilhar quanto para consumir. Né? Então, como eu estou um pouco cansado do Instagram, da dinâmica do Instagram, de ser algo muito mais perecível, é muito bom para os negócios, é muito legal para se comunicar, tanto com os amigos, familiares, mas aqui eu acho que tem uma vibe diferente, né? Lá é tudo muito rápido, é muito perecível, é muito. Você tem que passar muita coisa em pouco tempo. Aqui a gente pode bater um papo com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de tranquilidade também. Então eu acho que é uma forma que eu me identifico mais, né? Às vezes eu tenho um pensamento, tenho algumas conclusões, alguns insights que daria para ser muito mais elaborado, mas muitas vezes tem que passar em 60 segundos, a galera dá 3, 4 segundos, já passa, é até uma coisa que às vezes interessa para a pessoa. Eu falo isso por mim mesmo, pela forma que eu consumo os conteúdos. Então, às vezes eu tô lá, é algo interessante, daqui a pouco eu vejo, você acaba saindo. Aqui, quando eu tô consumindo o YouTube, é uma coisa que eu, por exemplo, vou aqui arrumar minhas coisas agora que eu vou pro período da noite da loja, né, à tarde. Então, às vezes coloco o YouTube, fico ouvindo, fico aprendendo, paro, anoto, pauso, fico refletindo sobre o que foi falado, inclusive fiz isso hoje. Então, vou voltar aqui para a plataforma, vou bater mais um papo com vocês, espero que ajude vocês, tanto sobre rotinas, quanto hábitos, quanto metodologias que eu aplico e algumas reflexões que a gente tem também, voltando para cá muito mais, além de toda a vontade, o incentivo da minha irmã também, que vi que falando, não, você fala bem, ela queria que ela comenta sobre principalmente as coisas que eu compartilho no Instagram sobre emagrecimento, sobre hábitos alimentares, sobre as rotinas que vão conseguir fazer você ter um desempenho melhor, seja algumas pessoas às vezes que querem emagrecer, outras querem performar mais, e tem várias coisas que eu percebo que às vezes nos paralisam, inclusive eu, e muitas vezes não é nem a falha, porque muitas pessoas, inclusive eu, já fui muito paralisado no caminho certo, né? Às vezes você está fazendo a coisa certa durante o tempo certo, quando começa a dar resultado você para, você é engolido pela rotina, por um monte de desafios que a gente tem. E eu tenho aprendido muitas coisas, tenho aprendido a lidar muito melhor com esses desafios e quero ir compartilhando com vocês e aprendendo com vocês e trocando com vocês algumas coisas que eu acho que faz sentido. Porque aqui eu acho que a gente vai poder bater um papo com mais tranquilidade, com mais profundidade. Eu também estou no TikTok, eu estou lá no Instagram, vou continuar, mas aqui é como se fosse um porto seguro, né? Que eu quero sempre estar aqui para poder pegar às vezes uns pontos que eu passo superficialmente lá e a gente poder bater um papo, trocar cada vez mais, falar cada vez mais com profundidade. E por que que eu queria falar sobre a questão da procrastinação? Porque assim, hoje eu acabei de juntar, né, vamos dizer assim, com a minha namorada, e a gente às vezes procrastina por querer o cenário ideal. E o que é o cenário ideal? O que que eu sempre imaginava para eu voltar aqui para o YouTube e produzir conteúdos, por exemplo? Como eu trabalho com a loja, depois eu vou explicar um pouquinho mais da minha rotina. Trabalho numa loja, tenho uma loja dentro de Mariana de Beat Sports, e eu morava longe daqui, era mais ou menos 40 minutos a uma hora. A loja fica aqui em São Caetano e eu morava lá no final de Santo André, próximo a Mauá. Eu gastava muito tempo e energia de deslocamento. Então essa era uma desculpa e não era desculpa. Era um motivo pelo qual às vezes eu estava muito desgastado para poder produzir conteúdo, editar, fora todas as outras atividades que eu já tinha. Então eu ficava imaginando, não, quando eu vier morar pra cá, quando eu for morar com a Babi, quando não sei o quê, quando tiver escritório, quando tiver... E hoje eu tenho as ferramentas, as condições necessárias para poder estar fazendo isso. Então, por exemplo, agora que deve ser quase 3 horas da tarde, né?
Geralmente eu abro lá umas 7, 8 horas da manhã, até meio-dia, 1 hora. Volto para casa, almoço, arrumo as alimentações e suplementação que eu tomo, volto para a loja no período da tarde, fica até as 9 horas. Então, para acabar com a procrastinação, sem contar estar aqui com vocês, eu preciso definir muito bem como vai ser minha rotina, porque senão você se perde no meio do caminho. Como eu sou autônomo, como eu tenho uma loja, eu que defino todas as minhas prioridades, as minhas urgências, porém que se eu não usar a agenda a meu favor, fico girando em círculos. Então aprendi muito com o livro que chama A Tríade do Tempo. Então, já indico aqui para vocês que esse foi o primeiro livro sobre organização que eu consegui aplicar e dar resultado. Então hoje eu aplico algumas técnicas que eles passaram, nem aplico 100%, mas já melhorou muito a minha produtividade, a minha visualização das tarefas que eu tenho que fazer. Mas a loja é uma incógnita, né? Às vezes você se planeja para estar aqui, aí tem cliente, você ia fazer uma planilha, chega para atender, aí alguém derruba alguma coisa, você tem que limpar. Então, se você não tiver um norte pré-definido, você vai sempre empurrando as coisas mais importantes para fazer para depois, quando você vai ver já está cansado, alguma coisa assim. E todo mundo fala assim, não espera o cenário ideal para você fazer, e realmente não é o ideal você esperar tê-lo. Porém, quando você tem, você não tem mais culpa. Então, estou falando aqui para as pessoas que às vezes queriam uma condição para poder fazer algo e agora tem, e mesmo assim não está fazendo. Então é o segundo passo da procrastinação, porque se você fizer aquilo que você se predispôs, até arrepiar de falar, se você fizer agora, se eu fizer aquilo que eu me predispus, combinei comigo mesmo de fazer, vamos supor, eu queria aqui uma casa, um lugar que eu morasse próximo do meu trabalho, um notebook que tivesse sempre à disposição, estou com o celular gravando aqui, então eu tenho tudo a meu favor. Por que eu não faria? Por que a maioria das pessoas às vezes idealizam um cenário ideal e quando tem mesmo assim não fazem? Porque quando você fizer, você vai ter que deixar de fazer aquilo que você faria, você vai ter que deixar de ser aquilo que você era. Então, se você era um procrastinador, você vai ter que deixar de ser procrastinador. Aí você fala assim, nossa, é óbvio, né, Elber, que eu vou ter que deixar. Mas isso tem pontos positivos e isso tem pontos negativos. Porque isso era uma desculpa para você não ter os resultados que você queria. Não ter uma casa que é próxima do meu trabalho, não ter um celular, um notebook, era uma desculpa que eu tinha, que era real, para eu não estar conseguindo ter os resultados que eu queria. Então, agora como eu não tenho mais desculpa, eu tenho duas opções. Ou não fazer e me frustrar, ou fazer e descobrir se isso era uma desculpa de fato ou não, ou eu ter que deixar de ser o procrastinador, ou eu ter que deixar de ser algo e ter que enfrentar os benefícios de não ser mais uma vítima, ser o responsável principal pelos resultados da minha vida, seja positivos ou negativos. Porque muitas vezes é muito mais fácil você se esconder atrás das desculpas do que ter que enfrentar, fazer, postar e tá construindo algo que começa pequeno e pode ficar pequeno por muito tempo, pelo tempo necessário até que você tenha as habilidades envolvidas para poder colher os frutos. Não sei se ficou muito confuso, ficou muito subjetivo, mas o que eu quero dizer com essa procrastinação é que quando você deixa de usá-la como desculpa, você não vai ter mais desculpa para não vencer na vida. E quando você começa a vencer, você vai mudar seus hábitos, você vai mudar as pessoas com as quais você convive, os ambientes com os quais você convive, a forma com a qual você convive, e muitas vezes isso é mais difícil de desapegar do que de uma desculpa. Então pode ver que tem pessoas que são muito mais desapegadas, são muito menos capacitadas do que você, por exemplo, eu me considero uma pessoa que tenho bastante conhecimento. Eu já estudei muito, já fui muito atrás, já li muito livro e tudo isso estava guardado dentro de mim e muitas vezes via pessoas com menos conhecimento, muito menos capacidade do que eu, mas tinham muito mais permissão para crescer na vida, ligava menos para o que os outros falavam e por isso mesmo elas estavam produzindo mais, entregando mais e colhendo mais resultado. Quando agora, junto aqui com vocês, eu decido deixar de procrastinar, eu decido também deixar de ser quem eu sou hoje para me tornar uma pessoa muito melhor no futuro, sabendo que eu posso não mais agradar ou muitas pessoas, eu posso deixar de
Eu posso estar criando uma nova pessoa que não vai caber dentro dos ambientes os quais eu convivo. Eu não vou mais estar em condição de ser vítima, eu não vou estar mais em condição de ser o coitado, eu não vou estar mais em condição de pedir ajuda ou da pessoa ir na minha loja e falar, não, vou te dar uma força, sendo que hoje eu sou responsável por 100% dos meus resultados, porque tudo aquilo que era um cenário ideal há um tempo atrás, hoje eu tenho. E eu sei que muitos de vocês também queria alguma coisa que você fala, quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Eu queria morar perto de casa para fazer minha marmita para ser mais saudável. Só que se você não aplicar tudo aquilo que você queria, daqui a pouco essa chama esfria e você vai arrumar uma outra desculpa para ocupar esse espaço. Um espaço que só pode ser preenchido com ação ou com a inação, com a estagnação. Então, se você fizer, você vai ir para outro lugar. Só que muitas vezes o lugar que você está é tão confortável, é tão conhecido, que você não quer ir para o desconhecido. Eu sei que é bem clichê, eu sei que muitas pessoas falam coisas parecidas, mas hoje eu estou vivendo, eu sou prova viva e quero estar aqui com vocês sempre, compartilhando de que uma ação repetida durante o tempo necessário, ela dá resultado. Só que para isso é muito mais fácil você continuar do jeito que você está, reclamando das coisas que você reclama, convivendo com as pessoas que você convive, aceitando as condições que você aceita, porque por pior que seja, é um cenário conhecido. Quando você deixa, quando você fala assim, eu queria um carro para... Aí você tem. Agora você já não tem mais essa desculpa. Mas aí se você não usá-la para vencer e enfrentar novos desafios, enfrentar novos medos, novos bloqueios, daqui a pouco você vai achar outra desculpa para ocupar o mesmo lugar. Então eu quero explanar muito mais sobre isso, sobre os conhecimentos que eu venho adquirindo, sobre as coisas práticas que eu venho vivendo, sobre a oportunidade única de vida que eu tenho e que eu tenho aprendido coisas que têm me ajudado muito, tenho enfrentado desafios que me provaram muito, hoje como um homem dono de casa, esposo, responsável 100% pelas minhas ações, eu vivo coisas e convivo com situações que eu acho que pode agregar muito essa troca. E já passei por muita coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês, que não foi fácil. Achei já vários momentos que de hoje eu não passava, em vários desafios, principalmente na minha quebra da última empresa. Isso também já foi um motivo para eu ficar estagnado, por mais eu nunca fiquei parado, mas eu sempre atingia um teto e voltava, atingia um teto e voltava. Né? Então eu quero romper todas as minhas barreiras, eu estou disposto a enfrentar todos os meus medos, todos os meus desafios, todas as minhas desculpas, todos os meus traumas, todos os meus anseios, tudo aquilo que me paralisa, né? Aquilo que me impulsiona quando eu estou na mínima e aquilo que me paralisa quando eu estou na máxima, eu quero romper e compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que a matéria-prima para isso eu já tenho, só precisa muitas vezes de capacidade, de coragem, de disposição e de frequência, né? De disciplina, de constância. Essa é a melhor palavra, de constância, para você chegar onde você quer. Sabendo que chegar onde você quer é muitas vezes muito longe de onde você está partindo. Eu falo porque pelo menos para mim sempre foi assim. Então quero compartilhar isso aqui sempre com vocês. Mais uma vez, peço para você deixar o like, comentar se ficou confuso, se vocês entenderam sobre o que vocês queriam que a gente batesse um papo mais aqui. Também convido vocês para me seguir nas redes sociais. Eu tô no Instagram e no TikTok como Elver Nunes e também no Instagram e no TikTok como Titan Store, que é a minha loja, que eu lá compartilho um pouco mais de suplemento, roupa, estilo de vida, focado na loja, né? Mas não deixa de ter um pouco da minha essência, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo e daquilo que eu acho que pode ser frutífero na vida de todo mundo, né? Muito acima dos negócios, muito acima do dinheiro, mas muito por questão de ser humano mesmo, da espiritualidade, das coisas que eu acredito e do chamado que eu sei que Deus colocou no meu coração, que é estar aqui compartilhando com vocês. Fechou? Deixa o like, se inscreva no canal e eu espero que esse não seja um vídeo em vão e que eu seja a prova viva de que a procrastinação não pode vencer alguém que está disposto a romper todos os seus medos, seus anseios, seus bloqueios e ir para cima, enfrentando sem medo, confiando que tem uma coisa que trabalha a nosso favor, que é muito maior do que as resistências que trabalham contra. Fechou? Tamo junto.
esse é um primeiro, um retorno, sei lá, alguma coisa que marca essa nova jornada. Tamo junto.